Olá pessoal, sejam bem-vindos ao IGV Cursos. Sou o professor Luciano Vernieri e hoje vamos falar sobre radiciação. Antes de nós adentrarmos nesta operação numérica, vamos entender algumas nomenclaturas que são usadas na matemática. Por exemplo, quando eu falar o seguinte, o dobro de um número, o que você me diz? Você me diz que é o quê? 2 vezes um número. Vamos dizer que esse número seja 3. Que é igual a 6. Pronto, tá aqui. O dobro de um número. Mas você quer saber o triplo. O que é? É 3 vezes 3, por exemplo. O triplo de 3 é quanto? É 9. Então, quando se falar o dobro, o triplo, o quádruplo e assim por diante, se está utilizando o quê? Da multiplicação. Agora, quando eu falar assim, o quadrado de um número, o que é? É, por exemplo, vamos dizer assim, o quadrado de 3, eu vou escrever com expoente, é o quadrado de 3, que é 3 ao quadrado, que é 9. O cubo de um número, 4 ao cubo, por exemplo, é igual a, aí você faz aí, né? 4 vezes 4 vezes 6, 16 vezes 4, de cabeça aqui fica difícil, mas tudo bem, tá? Por exemplo, 4 ao cubo. Vou botar 2 aqui, 2 ao cubo, que é quanto? É 8. Pronto, por quê? Porque é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8, tá? Mas por que nós chamamos de cubo e quadrado? Tá? Então, primeiro, separa bem. Dobro, triplo, quádruplo tem a ver com a multiplicação. Quadrado, cubo tem a ver com potência, tá? E por que nós chamamos de quadrado e por que nós chamamos de cubo? Eu não gosto de fazer isso, de misturar muitas vezes, né? Mas eu vou trazer um pouco de geometria aqui. Por exemplo, vamos fazer um quadrado. O quadrado, ele é uma figura geométrica que possui todos os lados iguais, tá? Então já vão anotando aí. O quadrado é uma figura geométrica que possui todos os lados iguais. Se esse quadrado tiver um lado 1, quer dizer que aqui é 1, que aqui é 1 e que aqui é 1. Para eu calcular a área de um quadrado, eu faço o quê? Eu pego a base, que é essa aqui, vezes essa altura. Você quer medir aí a sala, o quarto onde você está estudando, por exemplo, a sala, não sei o dia que você está estudando esta aula aqui. Você quer medir a área dela. Você mede uma parede e mede a outra parede. É como se fosse a base vezes a altura. Não a altura sim, né? A altura que eu falo, né? Porque nós estamos falando de área, tá? Então calcula uma parede vezes a outra, você acha a área dela, tá? Vamos supor que essa sala, esse local, mede 1 por 1. Logo, quanto é que é aqui? 1 vezes 1 é 1. Logo, nós chamamos esse número de quadrado perfeito. Por que quadrado perfeito? Por que 1 é um quadrado perfeito? Porque se você multiplicar 1 vezes 1, dá 1. Tá? Dá 1. Se você pegar aqui agora, fizer um outro quadrado, né? Com o número 2. E 2, você multiplicar 2 vezes 2 dá 4. Logo, 4 é um quadrado perfeito. Se você fizer com 3, tá? 3 e 3. 3 vezes 3 é 9. 9 é outro quadrado perfeito. Por que quadrado perfeito? Você pega, né, o número 1. 1 vezes 1, 1. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 3, 9. Assim você vai multiplicando. Logo se dá um quadrado perfeito, tá? Então, esses são os números quadrados perfeitos. São infinitos, é claro. Você multiplicar 30 vezes 30, vai dar um valor. Esse valor é um quadrado perfeito. E o que isso tem a ver com raiz quadrada? Por quê? Porque para nós sabermos a raiz quadrada de um número, nós temos que saber se ele é um quadrado perfeito ou não. Se ele for um quadrado perfeito, isso indica o quê? Que ele possui uma raiz exata. Se ele não é quadrado perfeito, eu não tenho raiz exata, tá? É isso que quer dizer. Por exemplo, vamos fazer aqui uma raiz. Raiz quadrada de 4. Tem o número 4 aqui. O 4, nós já vimos, ele é um quadrado perfeito. Por quê? Se eu multiplicar 2 vezes 2, dá 4. Logo, qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Tá? A raiz quadrada de 4 é 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é 4. Logo, eu descobri, né, que para eu descobrir a raiz de um número, ele precisa ser, né, um quadrado perfeito. Caso contrário, a sua raiz será irracional. Por exemplo, se eu fizer a raiz quadrada de 2, é um número irracional. Raiz quadrada de 3, porque não são números quadrados perfeitos.
tá? Então, quadrado perfeito, eu pego um número natural, multiplico por ele mesmo, eu encontro um quadrado perfeito. Então, 1 vezes 1, 1, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 4, 16. Então, você vai vendo aí os quadrados perfeitos, tá? Isso nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de raiz quadrada. Tem também a raiz cúbica. E por que a gente chama de cúbico? Tá? Por que eu falo assim, 2 ao cubo, por exemplo, quando a gente fala em potenciação? Por que eu estou falando potência e radiciação junto? Por quê? Porque uma é inversa da outra. Para você descobrir uma raiz quadrada, você tem que muitas vezes recorrer à potenciação, tá? E nós vamos ver o porquê. Por que a gente fala que um cubo, tá? O que é um cubo perfeito? Por exemplo, você for desenhar um cubo ele é uma figura geométrica que possui, né, faces. É uma figura geométrica espacial. Vamos aprender aí a calcular. E o interessante do cubo é o seguinte, para a gente achar a área do cubo, aliás, o volume do cubo, você calcula, né, a aresta ao cubo, tá? O que é a aresta? A aresta é essa medida aqui, ó. Você quer calcular o volume do cubo, por exemplo. No cubo, todas as arestas são iguais, então nós chamamos de volume é igual a aresta ao cubo, tá? Por quê? Porque se, por exemplo, aqui for 1, aqui também será 1 e aqui também será 1. Então é a base vezes a altura vezes a profundidade. Logo você tem aresta ao cubo. Se for tudo 1, o volume é 1. Então nós chegamos à conclusão que 1 é um quadrado perfeito e também é um cubo perfeito, tá? Além do 1, vamos fazer o teste com o 2. Se nós trocarmos aqui o 1 por 2, vamos ver quanto é que dá. Se aqui for 2, aqui for 2 e aqui for 2, né? Que é ABC, volume é ABC. Base, profundidade e altura, né? Multiplicando tudo isso. Como tudo é igual, é aresta ao cubo. Logo, se for 2 ao cubo, quanto é que é? 2 elevado a 3 é 8. Logo, o 8, ele é um cubo perfeito, tá? Então, por isso que chamamos de cubo. 2 ao cubo, 3 ao cubo, e assim por diante. Por quê? Porque forma um cubo perfeito, tá? Tranquilo, pessoal? Vamos lá, vamos seguindo. Tá, então, vamos agora para a raiz. Vamos descobrir o que é uma raiz quadrada. O que é uma raiz? Não somente quadrada, mas uma raiz. O que é a raiz? A raiz, ela tem uma figura chamada radical, tá? Que é essa figura aqui, ó. Então, esse aqui é o chamado radical. Radical. Existe um número aqui. O menor número possível, natural, de colocar aqui é 2, tá? Então, não existe 1 aqui, tá? O mínimo é 2. Então, quando é 2, não precisa colocar, tá? E nós chamamos esse 2 que está aqui, que eu vou colocar aqui, mas não precisa aparecer, nós chamamos de índice. Tá? E o número que está aqui dentro, vamos colocar o 4, é o chamado radicando, tá? Radicando. Então, nós temos um radical, que é a figura que determina uma raiz. Nós temos o índice, que pode ser 2, 3, 4, 5, enfim. Se for 2, chamamos de raiz quadrada, né? Se for 3, chamamos de raiz cúbica. E se for aí por diante, aí é raiz quarta, raiz quinta e assim por diante, tá? E nós temos o radicando, que é o número que está dentro da raiz. Se este número for um quadrado perfeito, né, é só verificar. 4 é 2 vezes 2, que é 4, logo é um quadrado perfeito, logo possui uma raiz exata, tá? Mas, por exemplo, se você não sabe se o número ele é um quadrado perfeito, como é que nós vamos fazer para tirar esse número da raiz? Vamos apagar aqui, se você quiser pausar e copiar, né? Como é que a gente faz para tirar esse número da raiz? Vamos supor, o 4, a gente sabe que é 2 vezes 2, que é 4. Mas se você não sabe, você quer saber quanto é que é a raiz quadrada de um número lá, x, por exemplo. Você quer descobrir? Lembra o que eu falei? Que todo número está elevado a 1. Logo, aqui é 1. Tá? Aqui é 1. E aqui é 2. Eu pego, isso aqui é igual a quem? Eu pego 4, o radicando. Quem está por dentro
Vamos supor que você tem um assunto para conversar com alguém e você sabe do assunto. Logo eu digo para você se você está por dentro do assunto. Se você está por dentro do assunto, você está por cima. Então aqui é 1, ó. Tá? Se você está por dentro do assunto, você está por cima do assunto. E o índice está por fora. Como você vê alguém que não sabe do assunto, ele está por fora do assunto. Logo aqui é 2. Tá? Quem está por fora está por baixo. Quem está por cima, quem está por dentro está por cima. Tá? Ficou isso aqui. E agora, o que eu faço ali? Deu um número, né, com um expoente fracionário. Pessoal, aqui é o seguinte, eu vou antecipar uma matéria que nós vamos ver depois, que é o chamado mínimo múltiplo comum, que é, né, decompor o número em fatores primos. Vamos ter aqui uma aula só para falar sobre isso. Mas, o 4, como é que eu posso escrever o 4? Eu posso escrever o 4 da seguinte forma, ó, 4 é igual a 2 ao quadrado. É ou não é? É, ó. 4 não é igual a 2 ao quadrado? Porque 2 ao quadrado é 4, porque 2 vezes 2 é a mesma coisa. Então, como é que eu faço aqui? Eu faço da seguinte forma, eu pego esse aqui, ó. E logo 4 elevado a 1 meio é igual a quem? É igual a 2 ao quadrado, que multiplica 1 meio. Isso aqui, pessoal, é a mesma coisa que isso. Eu não fiz nada, eu só fiz o quê? Peguei o meu 4, que estava aqui, e eu escrevi de outra forma, dessa forma aqui, que é 2 ao quadrado. E como é que eu faço? Eu faço isso aqui, eu coloco de parênteses, e aí eu vou aplicar uma propriedade da potência, tá? Logo fica quem? Fica 2, ó. 2. Aqui é 2, aqui embaixo é 1. Aí você vai dizer, poxa, professor, vai multiplicar agora fração? Eu não tive essa aula. Vamos ter, não se preocupe. Multiplicação de fração é bem simples. Você multiplica em cima e multiplica embaixo. Quanto é que é 2 vezes 1? É 2. Quanto é que é 1 vezes 2? É 2. Ó. Log é igual a quanto? 2. 2 dividido por 2 é 1, que é igual a 2. Pronto. Logo você descobriu que essa raiz quadrada é igual a 2. Pronto. Fiz tudo isso aqui. Pode ser que você tenha ficado até confuso, né, com tudo isso que eu fiz aqui. Não se preocupe. É assim mesmo. Estiver aprendendo coisas novas todos os dias aqui. Tá bom? Não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e na próxima aula vamos continuar falando sobre o assunto de raiz quadrada, tá certo? E raiz cúbica e as raízes, radiciação como um todo, tá certo? Bons estudos, fique com Deus e até a próxima. Valeu!